Imagina a cena. Uma sala de emergência, um paciente em estado crítico. Certo. A equipe olha para o monitor cardíaco e vê um ritmo que parece normal. Sim, tem as ondas P, os complexos QRS, e tudo parece indicar que o coração está funcionando. Exato. Mas quando alguém vai checar o pulso do paciente, não há nada. Absolutamente nada. É um paradoxo. É um dos paradoxos mais assustadores da medicina, né? Atividade elétrica sem pulso, ou AESP. Um verdadeiro quebra-cabeça, onde o relógio não para de correr. E é exatamente esse o ponto. Em outras paradas cardíacas, tipo uma fibrilação ventricular, o caminho inicial é bem claro, choque elétrico. Certo, desfibrilação. Isso. Mas na AESP, o choque não adianta de nada. O monitor já mostra uma atividade elétrica organizada. O problema não é elétrico, ele é mecânico. Ah, entendi. Isso. Force a equipe a mudar de mentalidade na hora, sabe? De socorrista para detetive. Pergunta muda, então. Totalmente. A pergunta que ecoa na sala não é o que fazer, mas sim por que isso está acontecendo. E nossa análise hoje mergulha justamente nesse trabalho de investigação. Certo, então vamos começar pelo básico para construir esse raciocínio. O que exatamente está acontecendo no corpo quando o monitor mostra uma coisa e a realidade clínica do paciente mostra outra completamente diferente? Como um coração pode ter eletricidade sem gerar um pulso? Olha, é a desconexão fundamental entre a ordem e a ação. O sistema de condução do coração, que é como se fosse a fiação elétrica, está mandando sinais direitinho. A ordem para contrair está sendo enviada. Exato. Mas, por algum motivo, essa ordem não resulta numa contração muscular forte o suficiente para ejetar sangue e gerar um pulso que a gente possa sentir. E por que isso acontece? A nossa fonte de análise aponta para dois grandes culpados. Duas categorias de cenas do crime que explicam essa falha. Um fenômeno que a gente pode chamar de coração vazio. Coração vazio. E outro um pouco mais sutil, conhecido como dissociação eletromecânica. Ok, coração vazio e dissociação eletromecânica. Vamos desdobrar isso. A ideia de um coração vazio soa bem, literal e dramática. E é mesmo. A fonte dá um exemplo bem forte sobre isso, certo? Exato. Pensa no exemplo mais extremo. Um trauma grave com ruptura da artéria aorta. Nossa. O coração, como um músculo, ainda está saudável. O sistema elétrico ainda funciona e ele continua tentando contrair no ritmo certo. Mas ele está bombeando ar. Não tem volume de sangue para ser ejetado. Entende? A bomba está funcionando perfeitamente, mas o poço secou. Isso é o coração vazio na sua forma mais pura. Entendi. Nesse caso, o problema é a falta de fluido no sistema. Mas a fonte menciona que não é só a perda de sangue que pode levar a um coração vazio, correto? Sim, e essa é uma distinção crucial para o nosso detetive. O coração pode ficar vazio por dois motivos. O primeiro é a hipovolemia, que é essa falta de volume no sistema circulatório, como no caso da hemorragia que a gente acabou de citar. Certo. O segundo motivo é a obstrução. O sangue existe no corpo, mas algo impede ele fisicamente de chegar até o coração para ser bombeado. Uma obstrução. Tipo um engarrafamento impedindo os carros de chegarem ao destino. É uma ótima analogia, é isso mesmo. A fonte destaca dois exemplos clássicos disso. O primeiro é o tamponamento cardíaco. Tamponamento? Imagina que o coração fica dentro de um saco chamado pericárdio. Se esse saco se enche de líquido sangue, por exemplo, ele comprime o coração de fora para dentro. Ah! O coração tenta expandir para se encher de sangue, mas simplesmente não consegue. O segundo é o pneumotórax hipertensivo. Ok. É o acúmulo de ar sob alta pressão no tórax, geralmente depois de um trauma num pulmão. Esse ar pressiona os grandes vasos e o próprio coração, impedindo o sangue de retornar para ele. Entendi. Nos dois casos, então, o coração está pronto para trabalhar, mas o sangue não consegue entrar. Exatamente. O problema está, por assim dizer, fora do músculo cardíaco. Ou falta sangue no sistema, ou ele não consegue entrar. Mas imagino que nem sempre a causa seja tão externa, né? E se o problema for no próprio músculo cardíaco? Isso nos leva ao segundo mecanismo. Exatamente. E aqui a investigação fica mais celular, mais metabólica. É a dissociação eletromecânica. Certo. Nesse cenário, o coração pode até estar cheio de sangue. O sinal elétrico chega à célula muscular cardíaca,
mas a célula, por algum motivo, falha em executar a ordem de contrair. A eletricidade está lá. A eletricidade está lá, mas o acoplamento com a ação mecânica se perdeu. Isso me parece bem contraintuitivo. A gente aprende que o sinal elétrico causa a contração. Como é possível que um persista tão bem enquanto o outro falha completamente? Parece uma quebra fundamental da regra. O que é fascinante aqui é a economia de energia do corpo. A fonte explica isso de uma forma muito elegante. Como assim? Gerar e conduzir um impulso elétrico através de uma célula é um processo relativamente barato em termos de energia. É uma troca de íons, sabe? Ok. Já a contração muscular, o ato físico de encurtar as fibras de proteína, isso é um processo extremamente caro. Exige uma quantidade massiva de ATP, a moeda de energia da célula. Ah, faz sentido. Então, em estados de colapso metabólico profundo, como falta severa de oxigênio ou uma intoxicação grave, a célula fica sem combustível. A primeira coisa que ela desliga é a função mais cara, a contração mecânica. E a condução elétrica continua por um tempo. Exato. Por ser mais barata, ela pode persistir por mais alguns minutos. É por isso que a gente vê o sinal no monitor, um fantasma na máquina, mesmo quando o coração já parou de bater efetivamente. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. Então, o nosso detetive agora sabe que procura por duas cenas de crime diferentes. Um coração vazio ou um coração sem energia que sofreu um colapso metabólico. Perfeito. Com isso em mente, por onde ele começa a procurar as pistas? Quais são os suspeitos de sempre? É aqui que entra aquela famosa lista, os Hs e Ts. É exatamente aqui. Os Hs e Ts são um mnemônico, uma lista de verificação das causas reversíveis de parada cardíaca. Certo. Mas, como a fonte bem aponta, usar isso como uma simples lista é um erro. O verdadeiro poder é entender como cada item dessa lista se encaixa naqueles dois mecanismos que a gente discutiu. Vamos organizar os suspeitos, então? Vamos lá. Começando pelos Hs. O primeiro é a hipovolemia. Já vimos. Caso clássico de coração vazio. Certo, esse é direto. E o próximo? Hipóxia. Falta de oxigênio. Aqui, o mecanismo é pura dissociação eletromecânica. Sem oxigênio, as células não conseguem produzir ATP eficientemente. Ficam sem combustível. Exato. O sinal elétrico chega, mas a maquinaria está desligada por falta de energia. Em seguida, temos H+, de íons hidrogênio, que significa acidose. Acidose. Um sangue muito ácido, basicamente envenena as enzimas responsáveis pela contração. O efeito é o mesmo. O músculo não responde ao estímulo elétrico. Outra causa de dissociação. Espere um pouco. E a hipercalemia ou hipocalemia? Níveis alterados de potássio. Como um íon consegue parar o coração mecanicamente? Onde isso se encaixa? Ótima pergunta. O potássio é o principal íon que regula a estabilidade elétrica da membrana da célula. Certo. Níveis muito altos na hipercalemia tornam a membrana menos excitável. O sinal elétrico luta para ser gerado e propagado. Em casos extremos, a célula fica Paralisada. Então é um problema elétrico na origem. Isso, mas que se manifesta como uma falha mecânica, uma forma de dissociação. O último H é a hipotermia. Um corpo extremamente frio desacelera todas as reações bioquímicas. E a contração para de funcionar. Simplesmente para de funcionar adequadamente. Outro caso de dissociação. Fascinante. Cada H tem uma assinatura fisiológica clara e a lista dos T's segue a mesma lógica. A mesma lógica. O primeiro T é de tensão no tórax, o pneumotórax hipertensivo. Já vimos, causa obstrutiva clássica, leva a um coração vazio. Ok. O segundo, tamponamento cardíaco. Mesma coisa, outra causa obstrutiva. O terceiro, toxinas. Aqui é um campo vasto, mas muitas drogas, Overdose, por exemplo. sim, como bloqueadores do canal de cálcio ou beta-bloqueadores em overdose, podem interferir diretamente na contração. É um caso de dissociação eletromecânica induzida quimicamente. E os dois últimos testes são sobre coágulos, trombose, certo? Exato. Temos a trombose coronária,
que é um infarto do miocárdio massivo. Um infarto. Se uma grande área do músculo cardíaco morre ou fica atordoada por falta de sangue, a parte que resta pode não ter força suficiente para gerar um pulso. Uma falha de bomba. O resultado é que o lado esquerdo do coração fica subitamente vazio e não tem o que bombear. É uma causa obstrutiva, um coração vazio funcional. É impressionante ver como todas essas causas tão diferentes se encaixam em apenas 2 grandes padrões. Mas é muita informação para processar sob pressão. Muita. Organizar esse raciocínio no meio do caos de uma emergência real exige um preparo mental imenso. Sem dúvida. E é por isso que simplesmente decorar a lista não adianta. A proficiência vem de conectar os pontos repetidamente, de transformar o conhecimento em um reflexo. É prática. Praticar com cenários, questões e revisar os fundamentos é o que constrói essa capacidade de pensar fisiologicamente no meio da crise. Falando nisso, para quem está nessa jornada de aprendizado, a preparação faz toda a diferença. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É exatamente esse tipo de recurso que ajuda a transformar teoria em prática. Ok, retomando nossa investigação. Temos a lista de suspeitos, os As e Ts, e sabemos os 2 tipos de cena do crime. Como a equipe prioriza qual pista seguir primeiro? A priorização vem do contexto. O paciente não é um monitor, é uma pessoa com uma história. A fonte enfatiza muito isso. A primeira ferramenta é a história clínica. O que aconteceu antes? Exato. O que aconteceu segundos ou minutos antes da parada? Uma dor no peito esmagadora grita infarto. Uma falta de ar súbita e extrema, embolia pulmonar. Um trauma. Um trauma de carro. Hipovolemia por hemorragia ou pneumotórax. Uma nota de suicídio encontrada no local. Toxinas. Cada detalhe é uma pista valiosa que pode fazer a equipe focar em 2 ou 3 causas em vez de 12. Mas e quando não há história? Em muitas paradas fora do hospital, a equipe chega e encontra o paciente já desacordado. Nesses casos, o exame físico se torna a principal fonte de pistas. A fonte dá exemplos excelentes. A equipe nota sinais óbvios de trauma no tórax. A suspeita de pneumotórax ou tamponamento sobe para o topo da lista. Faz todo sentido. A pessoa tem um catéter de diálise no peito. A chance de hipercalemia é altíssima. Eu me lembro de um caso que foi exatamente isso. O paciente parou na nossa frente, vimos o catéter e a primeira ampola de gluconato de cálcio fez o pulso voltar. Nossa, que incrível. A pista estava ali, visível o tempo todo. A pele está fria como gelo. Hipotermia. É uma mulher em idade fértil ou num pós-parto. O risco de embolia pulmonar é muito maior. O corpo é o livro que precisa ser lido rapidamente. E além do que se pode ver e tocar, a tecnologia moderna trouxe uma ferramenta que parece ter revolucionado essa investigação, que é o ultrassom à beira do leito. Como ele muda o jogo nesse cenário? Ele muda tudo. O ultrassom funciona como uma extensão dos olhos e das mãos do médico. Certo. Permite ver dentro do tórax em tempo real, no meio da massagem cardíaca, sem mover o paciente. E as respostas que ele pode dar são quase imediatas e podem alterar drasticamente o curso do atendimento. Que tipo de respostas? O que exatamente a equipe procura com o ultrassom num caso de AESP? A fonte destaca alguns pontos cruciais. Primeiro, em segundos, é possível ver se existe líquido ao redor do coração, o derrame pericárdico, e se esse líquido está causando tamponamento. E se estiver? Se estiver, o diagnóstico está feito e o tratamento é imediato. Uma punção para drenar o líquido. Segundo, é possível diagnosticar um pneumotórax. Um pulmão normal desliza no ultrassom. Se esse deslizamento está ausente, a suspeita é altíssima. Isso é rápido de ver. Muito rápido. Pensa no que isso significa. Em 10 segundos, você pode passar de um diagnóstico diferencial com 12 itens para uma ação imediata de descompressão torácica. É uma mudança de paradigma. Isso é impressionante. Quer dizer que, com uma sonda de ultrassom, em menos de 1 minuto, é possível resolver 2 das maiores dúvidas que poderiam levar minutos preciosos para serem investigadas de outra forma. Gigantesca. A diferença na prática é gigantesca. E tem mais. Tem mais. O ultrassom avalia a veia cava inferior, um grande vaso que reflete o volume de sangue no corpo.
Se a veia está fina e colapsa a cada compressão torácica, isso é um sinal forte de hipovolemia, o coração vazio. E a ordem é dar volume. A ordem imediata é infundir volume, seja soro ou sangue. Por outro lado, se a veia cava está muito dilatada, estufada, isso nos diz que o problema não é falta de volume. Na verdade, dar mais líquido pode ser prejudicial. Certo. Essa informação direciona o pensamento para as causas obstrutivas, como a embolia pulmonar. O ultrassom não apenas dá diagnósticos, ele guia a terapia em tempo real. Então, para amarrar tudo isso, a mensagem central é que a ESP nunca é um diagnóstico final. Nunca. É um alarme, um sintoma de um problema subjacente extremamente grave, mas que, e essa é a parte mais importante, muitas vezes é reversível. Sim. Se o detetive conseguir solucionar o caso a tempo. Exatamente. Aquele sinal elétrico no monitor é um eco, a promessa de que o coração ainda pode funcionar se a causa mecânica for resolvida. Certo. O grande desafio e a grande oportunidade é usar o raciocínio clínico, as pistas do exame e a tecnologia para conectar essa atividade elétrica fantasma à realidade física do paciente, transformando um ritmo sem pulso em um ritmo que efetivamente salva uma vida. Essa análise toda foca na falha do coração como uma bomba mecânica. Isso nos faz pensar na incrível resiliência desse sistema que une um delicado sinal elétrico a uma ação mecânica poderosa e ininterrupta, segundo a segundo. É verdade. Que outras partes do nosso corpo dependem de uma conexão tão frágil e, ao mesmo tempo, tão vital, e o que acontece quando esse elo se quebra?